Estudo bíblico. Gálatas 5 verso 22. O fruto do Espírito. Introdução. O versículo 22 de Gálatas 5, na Nova Versão Internacional 2023, apresenta uma lista de qualidades essenciais que brotam da vida em Cristo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Este versículo é o ápice de uma seção crucial da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. Após advertir sobre as consequências das ações pecaminosas, versículos 19 ao 21, Paulo direciona os crentes para a fonte verdadeira de uma vida piedosa e transformadora, a atuação do Espírito Santo em suas vidas. A importância deste versículo reside em sua capacidade de descrever a natureza intrínseca do cristão que vive sob a influência divina, servindo como um guia prático para a santificação e a evidência de uma fé genuína. Contexto histórico e cultural. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita em um contexto onde a igreja primitiva enfrentava uma forte pressão de judaizantes, que insistiam na observância da lei mosaica, incluindo a circuncisão, como requisito para a salvação e para a plena pertença ao povo de Deus. Paulo combate vigorosamente essa ideia, reafirmando que a justificação vem unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Gálatas 2:16 e 5:4. O jugo de escravidão mencionado no início do capítulo 5:1 refere-se a essa tentativa de impor novamente os preceitos da lei sobre os crentes gentios. Em contrapartida, Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que Cristo lhes concedeu e a viverem de acordo com o Espírito, que produz um caráter transformado e um amor genuíno. Gálatas 5:13 e 14. O contraste entre as obras da carne, listadas em 5:19 ao 21, e o fruto do Espírito, em 5:22-23, é a forma pela qual Paulo demonstra a radical diferença entre uma vida guiada pelo ego e uma vida guiada por Deus. Interpretação teológica e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante dentro de uma cosmovisão cristã trinitária, o fruto do Espírito é a manifestação sobrenatural e progressiva do caráter de Deus na vida do crente, operada pelo Espírito Santo. Não se trata de um esforço humano para produzir virtudes, mas de um resultado orgânico da união com Cristo e da habitação do Espírito. O termo fruto sugere algo que cresce e se desenvolve naturalmente, em contraste com as obras da carne, que são ações deliberadas e pecaminosas. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade não são qualidades que o crente adquire por si só, mas dons e transformações que o Espírito Santo cultiva em seu interior. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: buscar uma vida de comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra e da obediência ao Espírito, permitindo que essas qualidades se manifestem em suas interações e em seu testemunho. Viver pelo Espírito, Gálatas 5:25, significa permitir que o Espírito Santo guie cada pensamento, palavra e ação, resultando em um caráter que reflete o de Cristo. Referências cruzadas. João 15:5. Jesus declara: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Esta passagem reforça a ideia de que o fruto espiritual não é autogerado, mas provém de uma profunda e contínua união com Cristo. Assim como os ramos dependem da videira para receber seiva e produzir frutos, os crentes dependem do Espírito Santo, que emana de Deus, a videira, para manifestar as qualidades listadas em Gálatas 5:22. A conexão é direta. A vida abundante e frutífera em Cristo é uma obra divina que se manifesta através da ação do Espírito. Filipenses 1:11. Paulo ora para que os filipenses sejam cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Este versículo conecta o fruto diretamente à justiça que vem de Cristo e tem como propósito a glória de Deus. O fruto do Espírito, portanto, não é apenas um conjunto de qualidades desejáveis, mas um reflexo da justiça de Deus sendo manifestada no crente, testemunhando o poder transformador do Evangelho e glorificando o nome de Deus. Ao vivermos as virtudes do Espírito, estamos cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas, que é sermos testemunhas de sua graça e santidade. Estudo bíblico. Apocalipse 22 verso 15. Aqui está um estudo bíblico sobre Apocalipse 22:15, com base na Nova Versão Internacional 2023, em português. Introdução. O capítulo 22 de Apocalipse conclui a visão profética de João, apresentando um quadro vívido da Nova Jerusalém e do estado final dos redimidos e dos excluídos. O versículo 15, em particular, serve como um divisor claro entre aqueles que entrarão na cidade santa e os que ficarão de fora. Ele lista categorias de pessoas que não compartilharão da glória e da presença de Deus na eternidade. Este versículo é de suma importância, pois delimita as consequências eternas das escolhas feitas nesta vida e reforça a santidade e a justiça de Deus em seu juízo final. Ele se encaixa perfeitamente no fluxo narrativo do capítulo, que transita da descrição da vida eterna e da graça divina para advertências e promessas sobre o retorno de Cristo e a recompensa dos fiéis. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de intensa perseguição aos cristãos no Império Romano.
As comunidades cristãs enfrentavam pressões para se conformar aos costumes pagãos, que frequentemente envolviam idolatria, imoralidade sexual e práticas ocultas. O capítulo 22, em particular, ecoa temas presentes em toda a revelação. A soberania de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 1:8 e 13:8, a vinda iminente de Cristo, Apocalipse 1:7, 22, 7 e 12, a importância de guardar as palavras proféticas, Apocalipse 1:3, 22, 7 e 10, e a distinção entre os que pertencem a Deus e os que não pertencem. A menção de cães, feitiçaria, imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e amantes e praticantes da mentira reflete as realidades morais e espirituais da época, onde tais práticas eram comuns em muitas culturas e frequentemente associadas a cultos pagãos ou a um estilo de vida que se opunha aos ensinamentos cristãos. A inclusão dessas categorias serve como um alerta claro sobre o que é incompatível com a santidade de Deus e seu reino eterno. Interpretação. Do ponto de vista da teologia cristã protestante e trinitária, Apocalipse 22:15 não é uma declaração de salvação por obras, mas uma descrição do estado daqueles que, em sua rejeição voluntária e persistente da graça de Deus, se excluem da comunhão eterna com Ele. A lista apresentada não é exaustiva, mas representativa de um coração afastado de Deus, que se deleita no pecado e na rebelião. Os cães podem ser interpretados como aqueles que são impuros ou que rejeitam a verdade divina. A feitiçaria, farmaqueia, remete a práticas ocultas e ao uso de substâncias para fins mágicos, frequentemente ligadas à idolatria. A imoralidade sexual, porneia, abrange uma ampla gama de comportamentos sexuais pecaminosos, contrários à santidade que Deus exige. Os assassinos e idólatras são explicitamente condenados em outras passagens bíblicas como incompatíveis com o reino de Deus. Finalmente, todos os que amam e praticam a mentira revelam uma profunda aversão à verdade que emana de Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à santificação contínua e à vigilância espiritual. Ele reforça que a salvação, obtida pela fé em Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, como declarado em Apocalipse 22:13, resulta em uma transformação de vida que se manifesta na rejeição do pecado e na busca pela justiça. A bem-aventurança proclamada em Apocalipse 22:14, bem-aventurados os que lavam as suas vestes, é o contraponto, indicando que aqueles que foram purificados pelo sangue de Cristo têm acesso à cidade e à árvore da vida. Portanto, o versículo 15 descreve aqueles que, por escolha própria, não passaram por esse processo de redenção e purificação. Referências cruzadas. Uma referência cruzada crucial para Apocalipse 22:15 é Gálatas 5:19 ao 21. Nesta passagem, o apóstolo Paulo lista obras da carne que impedem o acesso ao reino de Deus, incluindo imoralidade sexual, impureza e depravação, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira e egoísmo, divisões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A semelhança entre as listas em Gálatas e Apocalipse demonstra que a santidade e a rejeição do pecado eram temas centrais para os apóstolos, refletindo a vontade de Deus para seu povo em todas as épocas. Essa conexão realça que as categorias mencionadas em Apocalipse 22:15 não são arbitrárias, mas representam padrões de conduta que demonstram uma falta de relacionamento com Deus. Outra referência importante é Apocalipse 21:8, que descreve o destino dos covardes, dos incrédulos, dos depravados, dos assassinos, dos imorais, dos feiticeiros, dos idólatras e de todos os mentirosos. Esta passagem paralela em Apocalipse reforça a ideia de que a exclusão da Nova Jerusalém é o resultado de um estado de pecado persistente e voluntário. Ao colocar o versículo 15 em conjunto com Apocalipse 21:8, percebemos que João está reiterando e expandindo sobre as consequências eternas da rejeição de Deus e de sua justiça, enfatizando a separação definitiva entre o reino de Deus e aqueles que escolhem viver em oposição a ele. Ambas as passagens servem como um poderoso lembrete da seriedade do pecado e da santidade de Deus.